Conta-se uma história atribuída a Francisco de Assis. Dizia-se que certa feita, Francisco quedou-se muito doente. O corpo já não aguentava mais, ele sentia muita dor, tinha febre e ficou muito doente mesmo. E é então que Francisco, nesse momento de invalidez, deu vazão ao seu temperamento. Não conseguia ficar quieto, não conseguia se concentrar na ideia que precisava repousar. Para Francisco aquilo era uma heresia, não conseguia, ele precisava trabalhar, ele precisava servir, ele tinha inúmeros afazeres, pessoas para atender. E o fato dele não repousar, não recuperar a sua saúde, só fazia ele piorar. É então, narra a história, que um frei que estava ali acompanhando, junto dele, cuidando, dando a Francisco os cuidados, chegou e falou assim: Pai Francisco, aqui na cidade existe um homem que tem um jumento, um jumentinho. Ele usa esse jumento para trabalhar. Acontece que ele não cuida do jumento. Ele não alimenta o jumento bem, ele não deixa o jumentinho descansar, ele utiliza da força do jumentinho mais do que o jumentinho pode dar. E acontece que o jumentinho está muito cansado, muito doente. E mesmo assim, ele não trata o jumentinho para que ele fique bom. Francisco então olhou para o rapaz e ficou horrorizado e disse: não, isso não pode ser verdade. Isso eu não posso admitir. Me coloque diante desse homem para que eu possa repreendê-lo. É então que a história narra que o rapaz, o jovem frade, pegou uma bacia de água, colocou diante de Francisco e disse: olha o reflexo da água. Esse é o homem que não cuida do seu jumentinho. Francisco entendeu então que o jumentinho era o seu corpo, que era fazendo essa tarefa. O seu corpo lhe servia para o trabalho, lhe servia para ele se valer enquanto vivo, aqui nessa vida corpórea. E precisava dar os cuidados. Então Francisco entendeu a mensagem e diz que ele aceitou se recuperar e teve mais alguns bons anos de trabalho no bem a que ele se propõe. Eu me lembro dessa questão, dessa história tão bonita, tão interessante, porque alguns dias atrás passamos na família em uma circunstância de desencarne. E é nesses momentos, quando uma pessoa deixa essa vida corpórea para adentrar o mundo dos espíritos, nós conseguimos ter a dimensão do quanto a doutrina espírita ela é consoladora, ela é propositiva. Como existe nas pessoas que abraçam outras doutrinas e ordenações religiosas a dificuldade em lidar com essa circunstância tão natural que é a morte do corpo físico. Porque, se nós formos pensar, é a única certeza que nós temos na nossa existência. A nossa passagem já está carimbada. A gente só não sabe a data, mas a volta é certa. A única certeza da nossa vida é que essa vida corpórea tem um fim. Ela tem um momento onde ela finda. Mas às pessoas faltam um entendimento para lidar com esse fato. E é aí que a doutrina espírita ela se propõe. Ela vira explicativa, com um conteúdo altamente consolador. Nós temos um pouco de dificuldade de sair do concreto, de sair do abstrato para ir ao concreto. Nós fazemos isso muito fácil ao contrário. Saímos do concreto para ir ao abstrato. Por isso que a ideia de morte, do que acontece na morte, é eifada de algumas dicotomias, de alguns sofismas, de alguns mistérios, entre aspas, porque nos acostumamos a dar a cara de mistério a tudo aquilo que não conseguimos explicar. E Kardec faz o movimento perfeito, de forma incomparável. Ele sai do abstrato para ir ao concreto. E é aí então que a doutrina espírita apresenta uma ideia tão concreta sobre a vida após a morte, sobre o que acontece após a morte do corpo físico, que muitas vezes
choca as pessoas. As pessoas não conseguem conceber a ideia de que há, após essa vida corpórea, uma vida espiritual tão concreta quanto essa, tão parecida com essa, uma vez que nós espíritas entendemos e acreditamos que essa vida no corpo físico, nessa dimensão física, material, é uma cópia imperfeita da vida no plano espiritual. Então a gente vai enxergar, nós vamos nos debater, nós vamos enxergar nas obras A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, uma vida como a nossa. Pessoas trabalhando, buscando casa, obrando, se preocupando, se alimentando, descansando. Uma vida além dessa vida. Cabe lembrar que, enquanto Chico Xavier trabalhava na psicografia do livro Nosso Lar, obra de André Luiz, ele, a certo momento, ao perceber as páginas que vinham por ele, pelas suas mãos, a história que narrava André Luiz, o Chico se preocupou. Na sua humildade de um médium incomparável, Chico pensou estar ele sendo utilizado por alguns espíritos como uma fascinação. Que aquilo não podia ser verdade. Porque falava de coisas muito concretas, mas coisas também inimagináveis. Imagina que naquela época, Nosso Lar fala que existiam telas de reprodução de imagem. Televisor. Algo tão comum hoje em dia, na década de 30, algo impensável. Se nós formos abrir o livro Nosso Lar, nós vamos perceber que lá na narrativa, conta o espírito de Lísias que cada um em Nosso Lar tem um objeto individual de comunicação, aonde fazem inúmeras tarefas, como se fosse um telefone celular, um smartphone. Percebamos que em 1937, Chico Xavier desacortinava com a sua psicografia a história de André Luiz, nos narrando acerca do nosso próprio futuro. Mas o Chico começou a se preocupar, acreditou que aquilo não podia ser verdade e que ele estava sendo utilizado. Então que Emmanuel, guia espiritual do Chico, diretor da obra espiritual de Chico Xavier, Emmanuel percebe que a obra está sob risco, que essa ideia do Chico estava atrapalhando a psicografia, e combina um dia e hora marcado para levar Chico até o Nosso Lar. Chico vai visitar Nosso Lar e lá percebe que tudo que ele estava escrevendo era verdade. Então percebamos um sistema de moeda, bônus hora, onde lá no Nosso Lar as pessoas trabalham e tem bônus extras, e esses bônus elas se valem para conquistar circunstâncias, conquistar coisas. Imagina comprar uma casa em Nosso Lar, para que quando a família desencarne tivesse um lugar para ficar. Olha só, muito diferente daquela aura de mistério, num céu onde as pessoas acreditam, um céu de nuvem, de um Deus que é um velhinho de barba branca e hirsuta, sentado num trono de nuvens. Nada disso. Depois da vida, há mais vida. E uma vida muito mais plena do que a vida que nós experimentamos aqui. De modo que nós precisamos entender e precisamos buscar na nossa racionalidade o entendimento desse fenômeno. Porque, pensemos, na diversidade de carismas que existem no nosso mundo. Dezenas de centenas de milhares de entendimentos, culturas, condições, homens diferentes em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, acreditando em coisas diferentes. A cada segundo, no nosso orbe, quantas pessoas desencarnam? Imagina você organizar algo para receber cada uma dessas pessoas. E percebamos, tentamos entender, imagina o choque de um homem muçulmano do Oriente Médio, com todo o seu arcabouço de crenças e de ideias, ao desencarnar, se ele encontrasse do outro lado uma pessoa de pele alva, cabelo loiro, olhos azuis, olhos verdes, olhos claros, vergando uma veste de padre. Olha o choque,
Olha a falta de entendimento, o quanto isso faria mal para aquela pessoa. Por isso o plano espiritual se posiciona de forma muito concreta. Nós vamos abrir a obra Transição Planetária de Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, e vamos ver uma equipe de espíritos espíritas. Espíritos espíritas, porque nem todos os espíritos são espíritas. Lá, saindo do Brasil, indo para trabalhar em 2004 naquele horror do tsunami lá na Indonésia. Uma equipe auxiliando aquelas vítimas do tsunami a fazer a desligação dos seus despojos carnais. E conta então Filomeno de Miranda que as equipes eram divididas. Existia na mesma equipe um espírito hindu, um espírito budista, um espírito dentro do catolicismo, para receber conforme a crença da pessoa que estava desencarnando. Mas o fim era o mesmo. O local onde eram dirigidos era o mesmo. O processo natural de desencarne era o mesmo, independente da crença, independente da cultura, independente do lugar onde estava. Nós vamos perceber então que o Espiritismo nos convida ao entendimento racional do que é a vida e do que é a morte, desse passamento, desse momento tão grave. Porque Kardec, ele propõe que nós nos livremos de uma grande mentira que nos é contada através dos tempos, há muito tempo. Uma mentira chamada materialismo. É uma mentira que tem assombrado a nós outros encarnados através dos tempos. Porque no momento que nós passamos a acreditar que a única vida que temos, a única vida que nos resta é a vida do corpo físico, e nós nos confundimos a essa matéria carnal do corpo físico, a nossa vida perde o sentido. Nós perdemos o fio condutor da nossa existência. Porque nós passamos a condicionar todas as nossas buscas, todas as nossas crenças, todo o sentido da nossa existência no gozo material, na busca por sensações. E Joana de Ângeles, o espírito de Joana de Ângeles, a benfeitora, já diz que tentar buscar a felicidade nos gozos materiais é como tentar matar a sede com a água do mar. Quanto mais você sorve, mais sede tem e o corpo morre desidratado. Então nós vemos que essa mentira do materialismo, ao acreditar o sentido da vida e toda a existência a essa vida corpórea, material, física que nós temos hoje, tem levado a nossa civilização, a nossa sociedade a uma doença chamada infelicidade. E é então que nós vemos inúmeros irmãos nossos precisando tomar todos os medicamentos possíveis, os psicotrópicos, os remédios de toda a ordem para apenas se manterem equilibrados para a sua vida. Vemos o suicídio escalar de forma vertiginosa todas as classes sociais, todas as faixas etárias, dando para as pessoas uma falsa impressão de que estão dando um remédio para suas existências infelizes, porque não conseguem lidar com os problemas da vida. E aí entra o Espiritismo então. Ao falar de morte, ao propor uma explicação concreta para o que é a morte, ele automaticamente traz à vida um sentido. Dá para a existência um consolo. O porém é que muitos de nós, e aí é uma crítica a muitos de nós espíritas, acreditamos que o Espiritismo não é o consolador prometido pelo Cristo. Acreditamos que o Espiritismo é o solucionador comprometido. Como se, a partir do Espiritismo, iríamos solucionar todos os problemas da nossa existência. Não, não é isso. O Espiritismo nos consola a explicar que tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, tudo tem uma explicação, que há um sentido transcendente nessa vida física. O Espiritismo consola, ele propõe uma explicação lógica, racional, que dá à criatura que sofre, à criatura que sente dor, uma resposta para suas angústias, para suas aflições.
e que a pessoa consiga solucionar os problemas não fora, mas dentro dela. E no momento que nós solucionamos os nossos problemas dentro de nós mesmos, automaticamente a nossa vida passa a se equilibrar e se modificar fora de nós. Por isso, o Espiritismo nos oferece tanta, mas tanta luz. Porque ele tira o véu da morte. Dá para nós uma perspectiva nova. Nos posiciona de forma divergente na vida de todas as outras doutrinas e ordenações. Ele nos oferece respostas. E ao nos oferecer respostas, ele nos torna mais fortes. Acontece que o sofrimento, ele é apenas uma opção. A dor, essa sim, é didática divina. Porque é a partir da dor, adiante dos acontecimentos da vida que nos provam, que nos torturam a fazer algo, a dor que nos impele ao movimento, ao progresso, essa dor é didática divina. Todos nós vamos passar, de uma forma ou de outra, seja aqui uma crise de saúde, seja ali uma crise de relacionamento, seja quiçá um problema familiar, seja uma crise econômica, financeira, seja os problemas mais diversos, mas as crises, as problemáticas, elas se sucederão na vida, porque são a partir delas que nós vamos nos movimentar. Agora, o sofrimento diante delas, isso é apenas uma opção. A dor nós temos que passar. Agora, se nós vamos nos entregar a essa dor, isso é escolha nossa. Porque já dizia o Cristo, diante do homem que pedia a ele, antes de lhe seguir, Senhor, deixai que eu vá enterrar o meu parente. Jesus diz, deixai aos mortos enterrar os mortos. Na verdade, o Cristo ali usou uma linguagem sintomática. Ele usou uma alternativa, um subterfúgio de linguagem. Ele não estava falando que aqueles que se propunham a fazer atos fúnebres eram mortos. Não, ele queria falar acerca da luz, acerca da vida. Porque nós precisamos introjetar dentro de nós, meus irmãos, para o nosso próprio equilíbrio, a ideia de que após essa vida há mais vida. E após essa outra vida há mais vida. E depois há mais vida, porque o que versa no universo, o que nos une é um Deus de amor que nos ama. Essa é a mensagem que humildemente queríamos dividir agora com vocês. Muito obrigado pela atenção.